Então, nesse terceiro bloco, a gente fala especificamente dessa sua obra. Vamos lá. Sem falar dos defuntos que você já eliminou. Eu achei ótimo o teu processo. Porque a gente encontra todo tipo de escritor, né? Aquele que é extremamente crítico e não publica nada, mesmo, está esperando a crença acontecer nele ali, acerca dessa exposição. E você que eu acho, assim, crítico, porque eu gostei. Achei muito fechado, assim. Uma construção bem boa para a idade em que você escreveu esse livro, então, surpreendente, né? Por que Estrada de Espelhos? Eu vejo assim, eu vejo muito pela estrutura do conto, né, do texto, né, e eu vejo que tinha uma estrutura meio comum, assim, dentro das narrativas, assim, daquela coisa que eu falei, né, você tinha uma composição de um mundo mais ou menos normal que é destruído por um evento extraordinário, assim. Não necessariamente irreal, assim, não necessariamente uma coisa que foge o mundo das possibilidades, assim. O primeiro conto que as pessoas começam a falar entre si sem conteúdo e tudo mais, aquilo não é uma invasão de animais dentro de uma casa, ou como é do Cortázar, nada assim, mas é um evento muito improvável, muito incomum, que toma conta e destrói tudo aquilo, o segundo conto das casas, né, que as casas são todas iguais, esse já é mais irreal, sabe, mas de novo, é a mesma estrutura. Eu via certa repetição, assim, não repetição como uma caracterização negativa, sabe, mas mais uma coisa de característica, de descrição mesmo, assim, sabe, dos personagens, que eu acho os personagens meio parecidos, assim, como você estava descrevendo eles, são todos meio obsessivos e meio vidrados, assim, meio... Inseridos no urbano, sabe, e esse urbano totalmente vítimas daquilo que acontece, que é jogado neles, assim, sabe. Não em todos os casos, né, mas no último caso, no último conto, o personagem começa a ler um livro, aí fica cego, aí fica surdo e tudo mais. Sabe, é uma pessoa que é vítima de um acontecimento fora do seu controle, assim. Aí eu via muito a repetição, né, aí eu via do espelho, né. Aí a amigo meu falou, tem a 11, né, você tem 11 contos, né, 11, 1, né, parece o número espelhado, né. E também a estrada, né, que eu via muito, são contos de uma linearidade forte e muito baseados em enredo, assim, quase todos eles, pelo menos, né, são muito... Com um personagem? Um personagem caminhando repetidas vezes, né, acontecendo várias vezes aquela estrutura e sempre caminhados pelo enredo, assim, coisas acontecendo com ele, sabe, e o pessoal desenha a estrada da vida, né, as coisas que vão acontecendo e vão se acumulando, né, tipo a linearidade mesmo, assim. Todos os contos, a maioria dos contos são bem lineares, assim, eu não consigo... E um homem comum, né? É um sujeito que você pode esbarrar com ele em qualquer lugar. São descaracterizados, assim, são personagens assim que não são muito... não são figuras memoráveis, né? O inglês tem a expressão everyman, né? Mas é o homem comum mesmo, né? O conto quase sempre lida com personagens típicos, né? Porque você não tem um espaço para compor a complexidade de... Mesmo se você esboça uma complexidade, acaba sendo uma coisa meio tipificada, assim, sabe? Mas no Sede você consegue extrapolar, que é o conto maior, né? Justamente, né? Você não consegue, mas são as coisas que te perguntado por que eu conto, né? Porque eu gosto muito de mexer com a estrutura do texto e o conto, os andaimes da narrativa são mais visíveis, assim. Eu acho que você conseguiu explorar bem esse vazio existencial, sabe? Essa angústia existencial, essa coisa que não se resolve. É que você joga muita força em uma coisa porque você não consegue, tipo, para descobrir, sei lá, para descobrir o que aconteceu com o seu vizinho, no caso, ou tipo... estabelecer novas normas de conduta, a força que você coloca nas coisas, essa força vem de um certo desespero, assim, de você não conseguir encontrar... Você tenta compensar a falta de legitimidade automática que uma coisa teria com a força que você joga nela, sabe? Tipo, você parar para pensar, você começa a questionar várias coisas, não, mas por que eu estou fazendo isso e tal, e você não consegue fazer nada, então você compensa, você joga ainda mais força para apagar isso, entendeu? Sabe? E você cria esse redemoinho psicológico, que é o redemoinho dos seus personagens o tempo todo, né? Você não sabe, assim, em alguns contos há a fantasia, né, o fantástico mesmo, e a impressão que fica no leitor, a gente fica meio frustrado também, sabe? Algumas vezes, assim, desses personagens não conseguirem se resolver, ou então a resolução que eles resolvem para si mesmos é uma resolução tão absurda, né, tão estapafúrdia, assim. Como é que você foge disso? É que eu falei, né, você fala de um texto tão antigo, né, você acaba
estranhando um pouco a própria obra, assim, porque os contos que eu fiz depois disso foi tentando fugir, porque, como eu falei, tem um pouco da repetição, e todos os contos, depois de escrever esse livro, os contos todos estavam voltando no mesmo negócio. Eu falei assim, não, mas não precisa, assim, sabe, já chega. Aí muitos dos contos do segundo livro foram tentando não escrever contos como o desse primeiro livro. E a Patrícia, né, falou assim, pô, eu gosto muito mais do primeiro livro, sabe? Eu falei que o segundo era muito melhor, mas eu gosto muito mais do primeiro. Isso é perturbador demais, né? Como é que você lida com isso? Aí talvez relacionando diretamente essa tentativa de fuga desse redemoinho, assim, porque senão você fica numa situação que você fica se repetindo, assim, até grandes autores. Murilo Rubion, a obra completa dele é 300 páginas, porque não podia ser maior do que aquilo, sabe? Tipo, ele é um cara que tinha de estudo naquilo, e se fosse falar mais, ia ser mais repetição daquilo, entendeu? E eu não queria... É uma estética. Aí... E por que você adota a estética de Murilo Rubião, por exemplo? Essa coisa da repetição? Desse livro é uma coisa que me soava autêntica, assim, sabe? Eu gostava daquilo, eu senti uma força do texto. Era assim, pensado? Daquilo. Não, na verdade, assim, eu tinha lido coisas do Murilo Rubião, mas não tinha lido a obra completa, assim, na época, assim, era uma coisa que, sei lá, parece real, assim, sabe? Tipo, uma metáfora que um amigo meu falou, assim, quando você está aprendendo a tocar um instrumento de corda, né, você ainda não desenvolveu o ouvido para ver se está afinado, frequentemente você vê se está afinado batendo nas outras cordas, por exemplo, a segunda você bota no quinto frete, né, e soa a nota e a outra corda começa a vibrar, né, por conta disso, né, porque é da mesma nota, então está afinado, né, então você consegue ver se o instrumento está afinado ou não, antes de ouvir, né, isso antes de você ter ouvido treinado. Aí o amigo meu falou assim, mas tipo, obra de arte é como se você tivesse várias cordas dentro de você que ressoam a partir de você se encontra coisas que parecem autênticas, entendeu? Que tipo, pô, isso tem uma força, entendeu? E não necessariamente afinadas. É claro, né? Às vezes a dissonância é muito interessante. Você não consegue entender muito bem, assim, sabe? Tipo, até mesmo grandes obras. Você lê um romance espetacular, você entrega para um amigo seu e ele fala assim, não achei tanto lá grandes coisas, sabe? Tipo, eu não vejo grandeza no Lobo Antunes, sabe? Tipo, eu vejo, assim, você não consegue... Isso é uma das coisas da frustração da vida acadêmica que, tipo, no fundo, você não consegue mostrar para as pessoas porque que é bom, sabe? Você quer uma vida acadêmica? Eu não sei. Eu tô numa... Você me pegou num período, assim, no hiato, assim, que eu não sei o que eu quero. Assim. Porque eu gosto mais de escrever ficção, assim. Mas você compõe um conto, depois de 6 anos consegui escrever um conto, aí e daí? Sabe, tipo, o texto está lá, não foi publicado. E mesmo quando é publicado, frequentemente não tem recepção, sabe? Ou sei lá, tem uma recepção muito superficial, sabe? De algumas resenhas meio... que sabe, que não dizem nada, ou que não contribuem em nada. Gente que é contratada para ler tem que ler às pressas, que segunda-feira vai sair o negócio. Aí lê rapidamente e fala... E faz uma resenha descritiva do livro, sabe? O livro é sobre isso, sabe? Mas eu não falo o que achou do livro, sabe? Eu não falo... A impressão, né? Sabe? Ou quando fala da impressão, assim, é um livro bom, sabe? Pô, isso não quer dizer nada, entendeu? E no mundo acadêmico você tem uma estrutura que respalda tudo que você faz e fala, e tem gente que fala, não, isso não tá bom, isso não... Por um lado você tem... Te provoca a sair da solidão, né? Porque você é um ser recluso por natureza aí, tá? Não. Mas a gente sente falta, né, desse diálogo. Isso que eu gostei mais do mundo acadêmico, sabe? Você trazia as ideias, as pessoas discutiam, contribuíam, Existe um mundo acadêmico, sabe? O que existe de mundo literário é pessoas aparecendo em talk shows e coisas assim, tipo... Gente que se sente completamente à vontade na câmera, sabe? Que fala, tipo, pega o microfone com a maior alegria do mundo e fala... E hoje virou uma coisa meio pop, né? A gente tem alguns autores popstars, né? Uma coisa interessante. Citando nomes, assim, o Marcelino Freire falou que ele queria ser ator, né? Em vez de ser escritor, né? Antes. E é uma coisa que, tipo, ninguém duvida. Vendo ele, assim, sabe? Tipo, você vê que o cara realmente falou a verdade. Performance. Sabe? Performance pura. Sabe? É o cara que se sente completamente à vontade, sabe? De expor, assim, e de falar. E é uma coisa que eu não me sinto à vontade, sabe? Eu não... Claramente, né? Visivelmente eu não me sinto à vontade. Mas... E o autor, cada vez mais é pedido do autor essa coisa de aparecer e tal, assim, que... Eu não sei se é uma coisa que eu acho negativa, porque é negativa ou porque eu não me dou bem com isso, sabe? Sabe? Eu não consigo julgar, eu não me vejo sendo capaz de fazer um julgamento, porque é uma coisa que vai que eu sou desajeitado mesmo, sabe? Tipo, eu não vou falar que
sabe, sei lá, tem a voz grossa, sabe? Eu não posso ser contra pessoas que não têm voz grossa, entendeu? Aí, mas é uma coisa assim que o autor aparece muito mais por aparecer, assim, sabe? Tipo, e como eu falei, assim, não sei se é do autor aparecer, assim, se realmente se espera que ele vá falar alguma coisa. O Cormac McCarthy, que eu gosto muito, né, ele sempre foi um cara muito recluso, assim, sabe? Tipo, ele era um cara que era pobre mesmo, assim, de comer, a comparação que a ex-esposa dele faz, de comer feijão da lata de feijão, porque não tinha outra coisa para comer. Ele era convidado para falar da obra dele e ele não ia, porque ele falava que tipo, não era espaço dele. Aí quando ele apareceu em 2006 lá na Oprah, falar do A Estrada, que era o romance mais recente dele, você vê que ele não contribui muito, sabe? Tipo, porque quando você começa a falar mais a fundo, você começa já a marcar os espaços que as pessoas devem percorrer no livro, sabe? Sabe? Você começa a falar, não, mas esse personagem é esse personagem. Você começa a analisar a sua própria obra, você começa a editar os caminhos a serem percorridos, quando, pô, sabe, a literatura não é isso, sabe? A literatura é a liberdade, né, de leitura e, assim, pessoas podem ler de qualquer forma, né, se é uma leitura boa ou não, né, mas a literatura é a liberdade, entendeu? E a autoridade do autor, ela acaba prejudicando essa liberdade. Nossa, eu acho que você deu a frase final. Tenho que te agradecer, acabou o nosso tempo. A gente tem que fazer um segundo tirando de letra só para discutir a necessidade do autor. Né? Ou então fazer um diálogos. Topa, a gente podia marcar isso, né? Gente, queria te agradecer muito por estar aqui hoje. Eu acho o livro bom, de verdade, sabe? Eu acho que você tem que continuar escrevendo e que, por favor, alguém te publique, para a gente não perder essa contribuição muito boa pra gente, pro mundo, pra literatura que é a liberdade. Achei tão bom. Então é isso. Até um próximo Tirando de Letra e corre atrás do Breno Kimmel, vale a pena. Até já.